Bom, gente, vou tentar fazer aqui uma explicação de como funciona o computador aqui, o R700. Ainda é bem amador, então começa aqui pela fonte. Para ligar ele, você vê que não passa de 2 fios ligados na placa. Bom, tá aí. Você liga, não sei como a câmera vai ficar, porque tem um monte de LED aqui, eles estão meio brilhantes aí, mas vamos tentar. Ele tem aqui um clock, você vê ali o clock piscando. Você pode, claro, aumentar e diminuir o clock, a frequência. E você pode também, além de aumentar e diminuir a frequência, você pode parar o clock. E aí ele tem aqui um que você vai step by step. Ó. Você vai apertando isso para fazer debug. Tá? Bom, deixar ele rodando. Eu tenho aqui um contador. Vou até mudar aqui. Um contador. Tenho aqui um registro A, um registro B, uma unidade para fazer conta, soma e subtração. E desse lado você tem a memória. Aqui é o endereço de memória. É um computador, ele só aceita 4 bits de endereço. Por isso só que ele tem 16 bytes de memória, porque ele só consegue contar de 0 a 15. Você tem aqui a memória RAM, como eu falei, ela tem só 16 bytes, mas ela é uma memória de 8 bits, então você consegue, eu vou mostrar como é que faz a programação dele. Aqui você tem um modo de programar a memória, então você vai ver que eu vou fazer a programação nesses switches aqui. E por fim, ele tem aqui um registro de instrução, que é onde ele traz a instrução da memória para poder rodar. Vou tentar fazer, ele ainda não está 100% finalizado, mas vou tentar mostrar ele rapidinho. Aqui eu tenho, claro, um contador decimal, e aqui eu tenho os controles do computador. Então, cada uma desses fios aqui é uma operação que o computador pode fazer. Depois, o que eu estou montando aqui, esse espaço vazio, vai ser uma BIOS que vai, na verdade, fazer exatamente isso. Esses controles que eu vou mexer agora manual, essa BIOS vai mexer nesses controles. Então, depois eu não vou ter esses fios e eu vou poder programar tudo aqui e a BIOS vai executar. Bom, só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Cada um desses tem uma função. Então, esse, por exemplo, aqui, o primeiro é o halt. Se eu ligar ele, você vê que o computador inteiro parou. Não está mais contando, o clock parou tudo. Então, esse é o halt. Volta o halt. Os próximos são todos os controles para você poder fazer, passar coisas dos registros ou da memória. Aqui no meio é o bus. Aqui é um bus de 8 bits, que é onde eu transfiro os dados de um lado para o outro, ou de um registro para o outro. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho um contador de 4 bits. Se eu quiser, eu tenho um controle aqui, que é, na verdade, o Counter Enable, que é este aqui. Se eu ligar ele, você vai ver que o contador ele começa a contar. Se eu quiser, por exemplo, parar ali no 4 ou algum número e quiser passar esse número para algum outro registro, eu primeiro ponho esse número no bus. Então eu venho aqui e coloco no counter out. E aí, o que apareceu lá no bus, eu posso, por exemplo, passar para o registro A. Cadê? A-in. Pronto. O que estava ali no bus passou para o A. 1. Da mesma forma, eu posso ligar o contador de novo. Desligo o A-in. Ups. Controle errado. Eu pego o A-in, tiro. Então o A está com 2, que é o que está no bus ali. Eu falo, agora ao invés de colocar o contador, eu quero colocar o que está na memória. Por exemplo, o que está ali na memória, naquele endereço. Eu ponho o RAM out, memória RAM out. Ó, aquele número agora está no bus. Eu posso passar para o bus, por exemplo, para o registro B. Então eu tenho aqui bin. Tá aqui, bin. Pronto, passei. Aquele número veio para cá. E ele já está automaticamente somando esse mais esse para cá. Agora, tudo isso está em binário.
Se eu quiser pegar esse resultado agora aqui, então, ao invés de colocar eu tiro o bin, e agora eu falo assim, ao invés de colocar o que está na memória para fora, lá no bus, eu falo agora a somatória, que é esse registro aqui, sum out. Passo esse para o bus. Se eu quiser mostrar, porque, de novo, aquele número está em binário, mas eu tenho esse decimal aqui representado. Então, eu tenho o output in, que está aqui. Na hora que eu coloco esse aqui, não, errei, é o contador esse. Esse. Aquele número, que é essa somatória, foi para o bus, está representado aqui, ó, 246. Tanto que se eu, por exemplo, botar, ao invés desse número, eu colocar o contador para rodar, como eu falei, counter enable, e se eu colocar, ao invés disso, colocar o contador lá e habilitar o output, ó, mesma contagem que ele está fazendo ali, agora ele está fazendo aqui de 0 a 15, que ali são um contador 4 bits. A parte operacional funciona assim. Vou mostrar para vocês a memória aqui. A memória, eu tenho dois modos. Eu tenho o modo run e o modo programação. Então, por exemplo, vou colocar no modo programação. Modo programação, esquece os números todos ali, as coisas piscando. É assim, ó. Eu escolho o endereço por esse deep switch aqui. Então, por exemplo, o endereço de memória 0000. Eu falo, nesse endereço de memória, eu quero colocar a instrução, sei lá, 10101 e sei lá mais o que, qualquer instrução. Eu escolho a instrução aqui em binário, e aí quando eu aperto esse botão aqui, ele programa exatamente o que eu pus aqui nesse endereço de memória. Então esse é o endereço de memória 0. Quiser colocar em outro endereço, endereço 1, tem qualquer coisa lá na memória, posso colocar agora uma outra instrução qualquer. Pronto, programou isso aqui na memória nesse endereço 1. E assim vai, ó. Se eu voltar para o endereço 0, tá aquilo que eu programei aquela vez. E assim vai, 0, 1. E assim eu vou contando todos os endereços. Mais ou menos assim que funciona. E o outro modo que o computador roda é o modo run. Nesse caso, ao invés de eu controlar o endereço da memória por aqui e controlar a programação da memória por aqui, eu controlo tudo pelo bus. Então, eu posso parar um endereço ali, parar o contador nesse número 5. E eu falar assim, bom, eu quero acessar o endereço de memória 5. Ao invés de eu usar aqui esses deep switches, eu falo o bus está com 5, eu falo que eu quero memory in. Pronto. Endereço 5 é isso que está na memória 5. Agora, esse deep switch e esse aqui não significam mais nada, porque eu estou em modo run e não em modo de programação. Mais ou menos isso. Como eu falei, agora o que falta é, e esse contador, você está vendo, um contador separado daquele, está aqui por isso, porque eu vou fazer aqui o módulo de controle que vai substituir essa coisa manual que eu fiz de ligar, desligar, ligar, desligar. Isso tudo vai ser feito por um módulo que eu vou usar um chipzinho, um EEPROM. É isso. De novo, é um computador simples, ainda mambembe, ainda amador. Você vê que a parte de fonte de energia, tudo. Às vezes eu aperto os switches, ele sai do lugar, o computador dá umas piscadas, mas tá indo lá. E o projeto todo, como eu falei, eu já transformei esse numa placa de circuito impresso, que na verdade, mesmo essa parte aqui eu já construí porque eu já tenho o projeto, já fiz o projeto tudo, e eu falei, deixa eu avançar no circuito, mas agora eu vou terminar aqui. É isso. Tomara que vocês tenham gostado. A propósito, eu vou ver se eu começo a fazer mais vídeos assim, de coisas que a gente tinha conversado aquele dia, que é
vamos desmontar um XT, montar um AT, enfim, outras coisas. Falou, gente. Valeu.